Pode passar. E aqui eu termino, irmãos, falando para vocês. Eu estou falando de aborto, de educação, de pornografia, mas eu quero falar de um assunto muito especial, mais 5 minutos, estou acabando. Estou acabando, pastor, 5 minutos. Amém. Vocês vieram para a festa hoje? Amém. Não saí aqui com raiva. Irmãos, quando eu fui para o Congresso Nacional ajudar a escrever a legislação de defesa à criança, eu descobri uma criança que é excluída das excluídas, que são as crianças indígenas. E esse aqui eu tenho que falar sério, porque eu estou falando num estado que tem um número muito grande de crianças indígenas. E eu estou falando para uma igreja que convive com os povos indígenas. E eu quero falar para vocês que mais do que nunca nós precisamos amar os povos indígenas. Descobrimos, irmãos, que algumas etnias no Brasil, nós temos no Brasil em torno de 120 etnias diferentes. Entre as 120, nós descobrimos ainda que entre 30 e 40 matam os seus filhos. E quando nós descobrimos isso, irmãos, na verdade, 99, mas só tivemos prova disso em 2004. E a partir de 2006 nós começamos a fazer o enfrentamento. Quando nós descobrimos que lá no Xingu, quando nasce crianças gêmeas, os índios acham que a alma se dividiu entre o bem e o mal. Eles enterram as duas crianças vivas porque não sabem qual é a do bem e qual é a do mal. Na Amazônia, no Alto Purus, eles acham que o que nasce primeiro é do bem, o que nasce segundo é do mal, então eles só enterram o segundo. Nós descobrimos que algumas etnias no Brasil, a mãe solteira não pode criar o seu filho, então quando ela tem o parto, às vezes ela tem 12, 13 anos, ela tem que voltar para a aldeia sem o bebê, ela tem que matar o bebê, enterrar o bebê ou jogar na mata para que morra sozinho. Nós descobrimos que em algumas aldeias da Amazônia, o primeiro filho tem que ser homem. Se vier menina, a menina tem que ser sacrificada. Irmãos, não é na Europa, não. Não é na África, não. É aqui. Nós temos um estudo que ainda não é oficial, que por ano, 450 crianças indígenas no Brasil estão sendo enterradas vivas. Não temos registro do Mato Grosso do Sul. Amém. Não temos registro aqui. Temos registro de outro tipo de violência com criança indígena aqui, mas não do infanticídio. Irmãos, enquanto essa nação estiver enterrando criança viva, essa não é uma nação abençoada. Mas deixa eu falar para vocês uma coisa. Sabe aquele Congresso Nacional que todo mundo acha que só tem corrupção? Um grupo de parlamentares se levantou e disse: ninguém vai matar mais crianças nesse país. Nós vamos ajudar os seus índios, os nossos índios. Irmãos, e o índio não mata, não é porque ele odeia, não. Pelo contrário, eu não estou justificando o infanticídio. Ele mata porque é uma questão cultural, ele foi ensinado a matar. Imagine um índio com uma criança na cadeira de roda, como é que ele vai ter cadeira de roda na aldeia? E como é que ele vai viver com essa criança? Então eles preferem matar a criança quando nasce, do que ela sofreu ao longo da vida. Mas, irmãos, a igreja evangélica brasileira pode dizer para eles o seguinte: vocês não conseguem criar essa criança paralítica? A gente cria, dá para nós. A gente cuida. A gente quer ficar com ela. Então nós estamos conversando com o governo brasileiro para que o governo brasileiro cuide dessas crianças. É a obrigação, a nossa Constituição no artigo 5º fala que a vida é o bem maior a ser tutelado. Então se nós temos um Estado que tutela a vida, nenhuma criança indígena deve morrer porque nasce com alguma deformidade. E aí, irmãos, 450 crianças estão morrendo por ano neste país. E sabe como é que elas morrem? Sufocadas com folhas, enterradas vivas e algumas jogadas na mata para morrer. Mas a maior tristeza que nós descobrimos nessa luta foi que tem pais que estão se suicidando para não matar os seus filhos. Eles não querem matar os seus filhos. A partir de 2007, alguns índios começaram a ir na Câmara dos Deputados e bater na porta. Que soube que os deputados evangélicos estavam querendo ajudar e as mães estão fugindo para Brasília para pedir socorro. Temos uma chácara hoje em Brasília com 37 crianças que nós salvamos. E eu quero terminar a minha palestra mostrando para vocês esse rostinho, pode passar. Ali ainda tem uma menina Tititu Suruahá. Essa menina seria morta porque ela nasceu com pseudo-hemafroditismo. Ela tinha um pequeno penizinho desse tamanho.
A maldição dela, ela tinha que ser morta porque ela é amaldiçoada. A maldição dela era desse tamanho, irmãos. Conseguimos tirar a Tititu da aldeia, da etnia Suruahá. Fizemos uma cirurgia. E quando ela voltou para a aldeia, que o cacique abriu a fralda, que não viu que ela tinha maldição, ela foi aceita de volta. Só que nós perdemos Tititu há 3 anos atrás, porque a FUNAI esqueceu de a FUNASA na época, esqueceu de mandar um remédio para ela que custava R$ 9,80. Mas eu trago essa imagem porque era uma das meninas mais lindas que eu conheci. Pode passar. Eu quero mostrar para vocês essa foto dessa menina Yanomami. Essa menina, ela foi estuprada 38 vezes. Ela era surda e não podia viver. E um missionário da Jocum adotou essa menina. E aí, irmãos, é o dia do aniversário de 12 anos dessa menina. Ela não fala, mas ela se comunica com gesto. E no dia do aniversário dela, ela pediu que o aniversário dela fosse de princesa. Ela queria se vestir de princesa. E a gente vestiu a Bianca de princesa. E eu guardo essa foto com muito carinho, irmãos, porque Bianca tem o direito de ser princesa, sim. Não é porque ela nasceu na mata, que tem uma cor da pele diferente, e porque ela é muda, que ela não vai ser princesa. Ela vai ser princesa, sim, porque a igreja evangélica vai garantir a ela o direito de ser princesa. Pode passar. Aqui eu tenho um Harani Suruahá. Eu, quando dou palestra sobre infanticídio, eu falo sobre esse assunto no mundo todo, em universidades, mas essa foto eu não mostro, porque eu só mostro na igreja. Harani era filha de mãe solteira e a mãe tinha que matar ela. E a mãe dela jogou de trás de uma moita e voltou para a aldeia. E uma índia que já tinha ouvido falar do Evangelho Redentor do Senhor Jesus Cristo, soube que a criança estava jogada lá na mata, foi lá na base da Jocum avisar para os missionários da Jocum: pastor, do lugar da aldeia até a base da Jocum, a índia caminhou 20 horas, correndo. Irmãos, quando a gente ama, não tem nada que nos segure. Aí essa índia chegou na base da Jocum e disse: olha, lá na beira do rio tem uma menininha jogada. Aí os missionários: mas 20 horas, já está morta. Mas os missionários, impelidos pelo amor, caminharam correndo, fizeram 18 horas. Quando chegaram lá, 38 horas depois, Harani estava se mexendo. E o nome Harani quer dizer eu existo. E aí, irmãos, eu vou contar uma coisa que aconteceu, que eu só conto para crente, porque vocês vão acreditar. A missionária Lucília, quando pegou Harani, os insetos já estavam comendo a orelha dela. Ela estava cheia de sangue. A missionária, eu queria muito que Harani viesse aqui. Pastor, traz Harani aqui na igreja. Quando a missionária Lucília pegou Harani, foi para o rio, deu banho, enrolou um pano, e a missionária Lucília começou a chorar e abraçou, colocou no colo. O último filho de Lucília tinha 5 para 6 anos. Na hora que Lucília colocou no colo, instantaneamente nasceu leite no peito de Lucília. E foi esse leite que salvou Harani. Irmãos, vocês vão dizer assim... Talvez tenha alguns médicos aqui que vai dizer: mas isso é normal, pastora. Isso é normal, mãe que adota, às vezes nasce leite no peito. Deixa eu falar aqui. A ciência pode até explicar que nasce leite no peito de mãe que adota. Mas instantâneo, leite instantâneo, só quem faz é Jeová, aleluia. Harani está viva. Pode passar. Amalé. Só vou mostrar mais 2 fotos. Amalé. Amalé é do Xingu, irmãos. Ele tinha que ser morto porque é filho de mãe solteira. Irmãos, a mãe de Amalé tinha 16 anos quando teve ele. Foi um parto difícil, ela perdeu muito sangue. E ela cortou o cordão umbilical dele com uma pedra, ele perdeu muito sangue também. Como ela estava muito fraca, ela fez uma cova rasa. A história dele está na revista Isto É. Aí ela jogou Amalé na terra e cobriu Amalé com terra. Ele ficou sufocado, mas não morreu. Mas ficou no túmulo. 2 horas depois, uma índia que já ouviu falar do Evangelho Redentor, esse Evangelho que salva, que cura, esse Evangelho que liberta, foi lá e pediu para o cacique para desenterrar Amalé. E o cacique permitiu. Ela foi no buraco, abriu o túmulo do Amalé e tirou Amalé do buraco. Amalé estava sangrando pela boca e pelo nariz. Ele estava em processo de morte. Ele perdeu muito sangue. E Amalé está vivo, está com 8 anos. É o menino mais lindo do mundo. Mas ele é lindo. Eu queria tanto que vocês trouxessem Amalé aqui. Mora com a gente lá em Brasília. E deixa eu falar uma coisa. E é corintiano, irmão. É corintiano. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês estão felizes porque lá em Jerusalém tem um túmulo vazio, amém? Lá em Jerusalém tem um túmulo vazio.
Mas no Xingu também tem um túmulo vazio, o túmulo do Amalé ficou vazio. Túmulos estão ficando vazios em aldeias indígenas porque a igreja evangélica está se levantando. Amém? Eu termino mostrando para vocês, pode passar, a foto de Ganani, que seria morta porque tem a mãozinha torta. A mãe dela fugiu da aldeia, está morando conosco. E Ganani hoje já está com 7 anos, está na escola e já está lendo. Pode passar. Ali eu mostro para vocês a foto do Pautuca Maiurá. Ele faz doutorado na UNB, não é um índio qualquer, doutorado. A esposa estava grávida de gêmeos, ele não sabia. Ela quis ter o filho na aldeia. E quando, na hora do parto, que a sogra dele fez o parto, eram 2. E a sogra começou a gritar. E ele percebeu que tinha alguma coisa errada. Quando ele chegou lá na cabana do parto, a sogra já tinha enterrado um. Ele só conseguiu salvar esse. Pautu é muito triste porque perdeu um filhinho enterrado pela mão da própria avó. Pode passar. E aqui eu quero mostrar para vocês uma menina de 6 anos que foi escravizada na sua aldeia e tem uma história terrível. Mas eu não vou contar a história dela não, porque essa é a minha filha. Eu quero mostrar para vocês como é que está a minha filha hoje. Olha como está a cara da mãe. Irmãos, o arquivo Promo rodou. Te levaram para aí um outro arquivo chamado Promo. O rapaz aí do som, ó. Rodou. O Promo rodou. Dá para passar? Eu quero mostrar para vocês, irmãos.